Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Mário Flávio. Renata, olha, a governadora Raquel Lira ontem cumpriu duas agendas interessantes, né? Eu vou te mandar até as fotos aí, Vinícius, para que a gente possa soltar. Primeiramente, na parte da manhã, a Tucana ela recebeu o ministro Rui Costa, né, que é um ministro influente aí do governo, ministro da Casa Civil, inclusive ele é que destina obras do PAC, tá? E chamou a atenção uma fala, né, do ministro no que diz respeito à sua posição política de Raquel. Todo mundo sabe que Raquel em 2022 não tomou partido aqui em Pernambuco, não declarou voto nem em Lula nem em Bolsonaro, ficou neutra, né? E tanto bolsonaristas quanto lulistas reclamavam dessa posição de Raquel, dizendo que ela queria tomar, ela devia tomar um lado. Pois bem, Raquel não tomou, e essa foto aí que eu separei aqui ontem é de Raquel ao lado de Priscila Krause, a vice-governadora, e do ministro Rui Costa da Casa Civil, os dois num baita sorriso, né? E durante essa visita aí foi perguntado ao ministro, olha, como é que você enxerga a Raquel? Raquel hoje é a única governadora do Nordeste que não é declaradamente apoia Lula, né? Os outros 8 governadores do Nordeste, eles têm lado, né? Eles apoiam o presidente Lula. Ele disse, não, a gente lá considera a Raquel como se fosse da base do governo. E aí Raquel deu uma risada, e o Rui Costa também, quem estava ao lado deu aquela risada. E aí começaram as reações, né, Renata? Porque todo mundo fica naquela incógnita. Afinal de contas, qual é a posição de Raquel? Ela não pode romper com o governo, porque ela ao mesmo tempo precisa dos recursos. E você vê, das obras que Raquel vem anunciando, boa parte é com recursos do governo federal, embora muitas ainda nem começaram, apenas são ordens de serviço ou assinaturas de pedras fundamentais. E, por outro lado, né, os bolsonaristas cobram ela para não tomar partido, né? O pessoal acha que talvez ela pode perder votos aí com isso. Mas o fato é que a Raquel hoje, na minha opinião, é a governadora mais influente do Nordeste. Você não vê outros governadores com destaque, né, aí como acontece com Raquel, né, Renata? Porque se você perguntar aqui, por exemplo, quem é o governador do Piauí ou do Maranhão, a governadora do Piauí do Rio Grande do Norte, as pessoas elas ficam com dificuldade de responder. Então Raquel ela consegue trazer esse protagonismo para o estado de Pernambuco, para ela também, e ela vai criando um capital político muito interessante, ao ponto de já existir uma especulação muito grande que Raquel poderia integrar uma chapa para a presidência, né, ao lado de Tarcísio de Freitas. Seria uma chapa mais de centro. Isso aí, claro que é... Segura aí essa foto, já eu chamo. Isso aí, claro que é uma especulação, porque Raquel, Renata, primeiro ela vai disputar a reeleição, na minha opinião, e segundo, Tarcísio de Freitas não vai sair com a candidatura contra algo que se vai de encontro a Bolsonaro, porque ele só chegou ao governo do estado de São Paulo graças a Bolsonaro, que ninguém sabia nem quem era Tarcísio de Freitas. Ele tem uma gratidão pelo ex-presidente. Então, claro que isso é no campo de especulação, mas o pessoal vai tentando. E a segunda foto que eu vou chamar agora é uma reunião ontem à noite, que a governadora reuniu lá em Brasília ministros, senadores e deputados, né? Quem estava nessa foto ali? Primeiro, os ministros Silvio Costa Filho, também estavam lá, né, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Senadores, Tereza Leitão e Humberto Costa, além do Fernando Dueire também. Os deputados federais, Clodoaldo Magalhães, Fernando Filho, Valdemar Oliveira, Túlio Gadelha, Fernando Rodolfo, Mendonça Filho, Pastor Eurico, Carlos Veras, Isa Arruda, André Ferreira, Renildo Calheiros, Felipe Carreras, Coronel Meira, Eduardo da Fonte, Lula da Fonte, Bispo Océsio Silva, Heriberto Medeiros e Guilherme Uchoa. Além disso, também o ex-ministro Armando Monteiro Neto também estava nessa reunião. E aí nessa reunião a governadora discutiu o que Pernambuco pretende realizar de obras aqui para o governo do estado, também pediu emendas para que os deputados federais também destinem algumas emendas. E aí, né, Renata, essa reunião aconteceu ontem em Brasília, mostrando que a governadora, se a gente contar, veja, os 3 senadores estavam. Vamos contar aqui quantos deputados tinham lá. Clodoaldo, Fernando Filho, 2, Valdemar Oliveira, 3,
Túlio Gadelha, 4, Fernando Rodolfo, 5, Mendonça Filho, 6, Pastor Eurico, 7, Carlos Veras, 8, Isarruda, 9, André Ferreira, 10, Renan Careiros, 11, Felipe Carreiras, 12, Coronel Meira, 13, Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, 15, Bispo Alceste, 16, Heriberto, 17, Guilherme Uchoa, 18. Então, 7 deputados faltaram, então a maioria, né, da bancada esteve por lá, sem falar que os 3 senadores estavam. Então, mostrando que Raquel vai tentando construir essa unidade com os deputados para trazer todos. É claro que todos vão votar em Raquel, isso é óbvio, né, que tem deputado aí que é muito ligado a João Campos, mas como é o caso, por exemplo, aqui dos deputados, inclusive do PSB, né, que estavam nessa reunião, como é o caso aqui do Heriberto Medeiros. Mas, de fato, né, é uma situação que mostra que a governadora vai conseguindo trazer aos poucos aí pessoas que não eram muito próximas a ela para uma proximidade, mostrando toda essa influência que a governadora tem hoje na política nacional e regional. Muito bem. Mais alguma informação, Mário Flávio, dos bastidores da política? Não, Renata, por enquanto é só, né? A gente está aguardando. Ontem, mais uma vez, me chamou a atenção ontem na política nacional a fala do Ciro Gomes, em que ele faz uma crítica muito pesada ao ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que Alexandre de Moraes é aquele jogador que ele pega a bola, vai para o escanteio, cruza a bola na área, corre para fazer o gol de cabeça. E depois de comemorar, ele diz respeito ao relatório da Polícia Federal. Sabe por que, Renata, esse relatório desse suposto golpe? Eu conversei com alguns juristas, né, e eles apontam que o ministro não deveria ser o relator do caso, porque o plano que foi apontado pela Polícia Federal de matar 3 pessoas importantes, diriam que deveriam ser assassinados. O que o presidente Lula, que na época não era presidente ainda, ia assumir, o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, na questão de imparcialidade, as pessoas que eu conversei do direito, elas dizem que Alexandre de Moraes não poderia ser o relator, porque ele seria uma vítima no caso. Então, como é que ele vai ser vítima e juiz ao mesmo tempo? Ou seja, ele não vai conseguir realizar um julgamento de forma imparcial. Então, eu acho que o ministro ele comete alguns equívocos de arbitrariedade nesse sentido, quando ele devia se abster, né, de julgar esse caso ou de fazer um relatório. Passava para outro ministro e ele apenas votaria o relatório. Então, como ele vai fazer esse relatório? Veja, imagina você fazendo um relatório de algo que de alguém que queria tramar a sua morte. Então, com certeza você talvez vá no balaio, né? Aí gente que nem tenha tanta a ver com a situação. Ontem um radialista, eu não lembro o nome dele agora, gravou um vídeo, uma loucura total, tirou a tornozeleira eletrônica. Ele alega a arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, mas gravou um vídeo totalmente sem controle e inclusive ameaçando, mandando o Alexandre de Moraes pegar a tornozeleira eletrônica e colocar num lugar que não devia. Mas enfim, eu acho que a gente precisa... Esse vai ser preso, né? A gente precisa pacificar o país de alguma maneira, sabe, Renata? E deixa que a gente não tem como continuar, porque é só confusão em cima de confusão. E eu repito o que disse aqui, o país segue parado. Muito bem. Vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.